Oi, gente! Nesse vídeo eu vim falar sobre casamento. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo. Há uns 3 anos atrás, eu passei por um período de separação no meu casamento. E aí, tava num momento assim, bem conturbado da minha vida, sabe? E naquele momento, parecia que o meu casamento era o meu maior problema e que a única solução que eu via era me separar para poder reconstruir a minha vida. Então, há 3 anos atrás, eu decidi fazer isso, decidi tentar uma separação. E nesse período, eu e o meu marido, a gente entrava muito em conflito. E a gente já tinha um filho de 3 anos. Eu acho que o Davi tinha 3 anos nessa época, 3 para 4 anos. E então eu decidi me separar. E nesse período, eu busquei a Deus. Eu estava decidindo voltar a minha vida, a direção da minha vida para Deus. Então eu fiz uma oração, pedi a Deus que Ele se tornasse o centro da minha vida. E aí fiz períodos assim de uma semana pedindo a Deus orientação sobre o que eu deveria fazer com o meu casamento, sabe? E aí as coisas foram caminhando durante esse período para eu tomar a decisão de me separar. O meu marido era uma pessoa totalmente diferente do que ele é hoje. Então eu decidi naquele momento me separar, sair de casa. Tive que colocar uma medida de afastamento. E aí, nesse período de afastamento, meu marido não podia se aproximar de mim. Ele então, que já conhecia um pouco sobre a palavra de Deus, que já tinha participado composto, né, uma igreja na adolescência dele. Nesse período de separação, ele voltou para a casa dos pais e para a cidade dos pais dele, que não é a mesma cidade onde a gente mora. E ele, então, buscou o pessoal da igreja com quem ele convivia, aquelas pessoas que eram a igreja com quem ele convivia na adolescência dele. Então, nesse período de separação, ele se voltou para Deus. E eu não imaginava isso, sabe? Eu imaginava de tocar a minha vida, esquecer o casamento, cuidar do meu filho. E eu tinha decidido que eu me manteria, só eu e o meu filho, não buscaria reconstruir família, tentar casar de novo, não. Sabe? Eu queria buscar crescer com Deus. Tava precisando, sabe? E aí, nesse período, eu estava muito dolorida, muito amargurada. O pessoal do meu trabalho até ficou assim, bem atento comigo, sabe? Eles achavam que eu ia ficar ruim, muito ruim. Aí eles ficaram, tipo, dando uma atenção pra mim, sabe? Minha família me cercou também. E eu não via meu marido durante o período, acho que de uns 3 meses, que nós ficamos separados. E nesses 3 meses, meu marido então buscou a ajuda dos irmãos com quem ele conviveu em igreja e começou a buscar Deus e começou a frequentar cultos e começou a frequentar reunião de oração e começou a pedir às pessoas para intercederem pela reconciliação do nosso casamento. E aí acabou que no momento o pessoal os irmãos ficavam entrando em contato comigo, sabe? O casal de pastores ficava vindo conversar comigo, tentando me convencer de me reconciliar com ele, mas eu já tinha decidido, porque a minha decisão tinha sido baseada em oração, né? E aí, quando chegou o período da audiência de reconciliação, que é quando a gente faz o pedido de divórcio, primeiro a gente passa pela audiência de reconciliação,
Antes de ir para essa audiência, eu orei a Deus pedindo um direcionamento. Eu abri meu coração para Deus, para deixar que Ele me guiasse, que Ele me dissesse o que eu deveria fazer. Porque o meu coração estava triturado e eu não queria mais voltar a ser esposa do meu marido. E aí, no meio dessa oração, do que eu estava conversando com Deus, eu me lembro que eu estava indo buscar o meu filho na escola e estava tocando um pendrive de músicas evangélicas. E eu não conhecia boa parte dessas músicas. Tinha sido o meu marido, a gente tinha um carro e aí ele ficou um tempo com o carro nesse período de divórcio e quando ele me devolveu o carro, ele me devolveu com um pendrive de músicas evangélicas. E aí eu fiquei ouvindo. E quando eu terminei de falar com Deus, a minha oração pedindo um direcionamento, se eu deveria me reconciliar ou não, tocou uma música respondendo tudo que eu tinha pensado e tudo que eu tinha falado para Deus. E aí a resposta dessa música era que eu deveria voltar ao lugar da minha dor, porque a minha história seria diferente. Então eu entendi aquela resposta, confiei com fé, não pensando que eu teria uma vida maravilhosa, sabe, um casamento restaurado e que as coisas iam mudar num passe de mágica, não. Mas eu entendi o que Deus me orientou. E eu decidi, então, me reconciliar baseado na resposta que eu recebi de Deus, sabe? E aí, quando a gente voltou, quando a gente se reconciliou, realmente foi diferente. A gente não tinha digamos que uma conexão, sabe? Como a gente conseguiu ter uma conexão quando a gente se reconciliou. É como se o nosso casamento tivesse, assim, começado naquele momento de reconciliação, sabe? E eu já sabia que as coisas que ainda haveriam problemas e atritos entre a gente. Eu tinha essa consciência, mas o que me segurava era saber que Deus tinha me mandado reconciliar, sabe? Então, se Deus mandou, eu só preciso confiar em Deus, porque Ele não vai me mandar fazer algo que seria ruim para mim. E aí, nessas orações que o meu marido fazia com as pessoas, teve um dia em que uma senhora orou, e essa senhora ela era uma profeta, né? Ele disse pra mim que ela era uma profeta, e aí o pessoal até gravou lá o dia que ela tava orando, e ele me mostrou, sabe? E depois, quando a gente se reconciliou, ele me mostrou. E ela dizia que a gente ia se reconciliar, que ele podia ficar sossegado, que Deus estava dizendo que a gente ia se reconciliar e que ainda ele daria um filho nessa reconciliação. E realmente, daí que veio meu segundo filho. E aí, no finalzinho, ela falou assim: mas a irmã deu brecha. Aí, quando ela falou isso, eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei assim tão chateada, porque eu fiquei pensando, eu dei brecha? Mas até aquele momento, eu ficava pensando que todos os conflitos que existiam no meu casamento vinha do meu marido, sabe? Eu não enxergava a minha participação nesses conflitos, eu não enxergava. E aí quando essa irmãzinha falou que eu tinha dado brecha, eu só me via como a vítima, sabe? Eu nunca me via dando brechas para acontecer com problemas no meu casamento. E, gente, depois nós já estamos há quase 4 anos de reconciliados, né? E esse período de reconciliação até agora tem sido um período de amadurecimento para mim e um período onde eu só tenho enxergado defeitos meus que eu não enxergava. E Deus começou a me revelar, abrir os meus olhos, acender a luz para muitas coisas que eu fazia, atitudes minhas que geravam
conflitos que eu não percebia. Porque para mim o conflito só começava com alguma coisa que o meu marido fazia. Eu nunca enxergava as minhas atitudes que contribuíam para gerar o conflito. E durante esse período de reconciliação, o Espírito Santo foi me mostrando coisas que eu fazia. E quando ele passou a me mostrar isso, ele me deu a oportunidade de frear esses comportamentos, de parar com esses comportamentos. Então, ao invés de ficar murmurando, me reclamando, me chateando, eu comecei então a fazer a minha parte. Eu comecei a mudar o que estava a meu alcance para poder diminuir os atritos, diminuir as confusões. Por exemplo, eu ficava muito chateado quando meu marido entrava no banheiro. Se a toalha não estivesse no banheiro, todas as vezes ele ficava, Débora, toalha. E não importava o que eu estivesse fazendo, ele ficava repetindo isso até eu levar a toalha para ele. E eu ficava chateado porque se acontecesse comigo, se eu estivesse no banheiro e não tivesse toalha, eu sairia molhado procurando a toalha e não pediria a ele. Mas eu não enxergava que nós somos pessoas diferentes e que não tem problema com o comportamento de um ou o comportamento do outro. Nós viemos de educação diferente, sabe? Então, ao invés então, para eu não me chatear mais, eu passei a prestar atenção nisso e a sempre deixar a toalha ali, sabe, no banheiro, para que ele não necessitasse mais me chamar. Então, isso virou um hábito para mim e eu consegui solucionar esse problema que me gerava raiva, que me gerava ira, que me deixava chateada. Então, eu passei, ao invés de ficar murmurando, me chateando, eu passei a ver soluções, a buscar soluções para todas as pequenas confusões que iam juntando, que iam acumulando e que geravam confusões entre a gente, sabe? E hoje, gente, eu li aqui uma parte aqui da Bíblia, e é por isso que eu tô comentando isso com vocês, porque eu quero compartilhar com vocês no livro de Efésios, no capítulo 4, diz assim o versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Gente, quando eu li isso daqui, eu só me lembrei dessa história. Eu me lembrei daquela senhorinha dizendo, mas a irmã deu lugar, mas a irmã deu brecha, sabe? Eu só me lembrei disso. E aí eu lendo isso daqui, quando eu me lembrei, é verdade, gente. Quantas vezes eu fui dormir, eu me deitei chateado por alguma coisa com o meu marido e ao invés de conversar, sabe, ao invés de deixar que essa impureza, que essa angústia saísse do meu coração, eu armazenava ela. Armazenava e isso virava um veneno dentro de mim. E aí depois o que acontecia? Eu ficava tóxica, eu ficava venenosa para qualquer coisinha que surgisse a oportunidade de soltar o meu veneno, sabe? E eu não percebia isso, e eu sei que muitas mulheres devem passar por essa experiência de não perceber o quanto que ao guardar mágoas do seu dia a dia vai te tornando uma mulher tóxica que vai envenenar o seu casamento. Não é só o seu marido o problema, sabe? Nós temos que olhar pra gente e pedir a Deus que ilumine a luz dele sobre a gente, para que a gente consiga enxergar os nossos erros, para que a gente tenha a oportunidade de se corrigir. Então, ao invés de ficar só apontando o dedo para os erros do seu marido, pergunta para Deus quais são os erros que você está cometendo, que estão causando essas confusões. Então, quando eu li isso daqui, eu só me lembrei disso, sabe? Que a gente precisa aprender a soltar isso, a não ficar guardando essa ira no nosso coração. Então, a gente até pode se irar, mas a gente não pode guardar essa ira no nosso coração. Não deixar que ela se calcifique no nosso coração. Não deixar que ela crie raízes no nosso coração. Então, irar-se é algo
um sentimento que todo ser humano vai ter que aprender a lidar. Mas como um ser humano que nasceu de novo em Cristo Jesus, a gente não pode guardar. Aí eu quero te dizer por quê. Sabe por quê? Porque você se lembra que Jesus te perdoa todas as vezes em que você irrita Ele com a sua desobediência, com os seus pecados. Ele te perdoa todas as vezes. Então nós precisamos enxergar a nossa pequenez e perceber que nós não temos qualidade para julgar os atos de ninguém e nem do nosso marido. Então nós não temos o direito de guardar mágoa. Nós podemos nos irar naquele momento, mas se nós estivermos conectadas com Cristo, o Espírito Santo abre os nossos olhos para a gente perceber que da mesma forma que o nosso marido erra com a gente também erra com ele. A gente também erra com os nossos filhos, a gente também erra com os nossos pais. E da mesma forma que a gente erra sem querer e quer ser perdoado, a gente precisa entender que o nosso marido é um ser humano igual a gente, que também erra sem querer e que também quer e precisa ser perdoado. Então, por isso, porque nós recebemos perdão, é que nós devemos dar esse perdão. O perdão não é por merecimento. O perdão, ele vem gratuitamente. A partir do momento que eu sou perdoado, eu tenho a liberdade, o meu espírito fica liberto de ser aprisionado por mágoas. Então essa é a liberdade que Cristo nos dá, de a gente não ficar aprisionado por essas iras, por essas mágoas. A ira vem, mas ela não consegue ficar num coração onde habita o Espírito Santo. Não há lugar para a ira enraizar, sabe? Porque o Espírito Santo vai lá e corta logo essa raiz. E aí eu quero te contar um momento que aconteceu comigo. Eu e meu marido tínhamos viajado para uma cidade aqui vizinha. Eu estava fazendo a minha inscrição numa seleção de um curso de pós-graduação. Poxa vida, o meu marido estava sempre do meu lado, sempre me apoiando, sabe? Sempre me dando força. Foi comigo, sabe? Dispôs do seu tempo para me levar, para eu fazer essa inscrição. Sempre ele, às vezes, parece um pai, sabe? Querendo me proteger e querendo, tipo, me ajudar em tudo. E aí, nesse dia, quando eu fui entregar a pasta com os documentos para fazer a inscrição, o rapaz da recepção que recebeu, eu não consegui entender a forma como ele estava dizendo. Ele estava dizendo, tipo, deixa a pasta aí que eu confiro. Só que eu tinha colocado na pasta várias coisas e nem todas as coisas que estavam na pasta eram para ficar. E aí eu queria conferir antes de entregar para ele e ele queria conferir ele queria que eu entregasse sem eu conferir. O meu marido entendeu o que ele ia fazer, mas eu não tinha entendido. E aí o meu marido falou, tipo assim, teve uma hora que meu marido se incomodou, porque eu fiquei rebatendo, né? Sem entender. E aí meu marido se incomodou e ele falou num tom lá que eu me senti humilhada. É como se o meu marido dissesse assim, você não entendeu ainda, tipo, eu me senti como se ele estivesse me chamando de burra. Só que meu marido não me chamou de burra, mas a forma como ele falou fez com que eu me sentisse assim, como que eu me sentisse assim, uma tola, sabe? Uma burra ali que não estava entendendo a situação. E isso me gerou uma ira contra o meu marido. E eu me senti a vítima e eu me senti no direito de ficar chateada com meu marido numa situação dessa. Então eu fiquei chateada, eu fechei a cara pra ele, sabe? Eu andei bem distante dele enquanto a gente estava caminhando pro carro, porque eu tava irada com ele, sabe? E aí eu não achei aquilo justo, era injusto a forma como ele falou comigo. E aí quando a gente estava dentro do carro, ele dirigindo e eu com o rosto virado, sem olhar pra ele, chateada, na mesma hora eu me lembrei, eu fiquei tipo assim falando com Deus no meu coração, né? Poxa, não é justo isso, sabe? Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia, eu fiquei o tempo todo falando pra Deus que não merecia isso.
Aí, na mesma hora, eu me lembrei de momentos, é como eu tava falando pra Deus que eu não merecia, que eu não fazia isso com ele não podia fazer isso comigo. Mas aí eu me lembrei e eu entendo que o que eu lembrei, o que veio na minha memória é o Espírito Santo trazendo a minha memória. Enquanto ele estava dirigindo o carro ali, eu no banco do passageiro, olhando para o outro lado, eu me lembrei que muitas vezes, em situações parecidas, em situações sociais, eu falo com ele também, dando a entender que ele é ignorante em algum assunto. Então, são coisas que todo ser humano faz socialmente. Em alguma situação, você quer, tipo, ser maior do que o outro, e aí, em algumas situações, a gente fala isso de uma forma descontraída, de uma forma brincando, uma brincadeira indireta, mas eu me lembrei de algumas situações em que eu falei sobre o meu marido, na presença do meu marido com outras pessoas, brincando como dando a entender que ele era burro, que ele era ignorante em algum assunto. Então eu percebi que eu já fiz várias vezes a mesma coisa com ele. Só que eu não percebia, naquela situação, eu não percebia que eu estava agindo mal com meu marido, que eu estava agindo de forma desrespeitosa e com palavras que diminuíam ele. Eu não percebia isso naquela situação. Quando eu me lembrei disso, na mesma hora, eu me senti injusta de julgar a atitude dele para comigo. E aí eu vi que eu não tinha razão nenhuma de ficar chateado com ele, porque eu também já tinha feito isso com ele, sabe? E na mesma hora me veio aquele arrependimento. E na mesma hora eu vi que eu não podia ficar irada. Então, por que isso, eu entendo assim, por que essa situação aconteceu? Para mim, Deus nos permite, o mundo é igual para todos, sabe? E nós vamos passar por situações assim. Qual é a diferença do cristão? É que o Espírito Santo, estando com a gente, ele abre os nossos olhos e ele nos dá entendimento, sabe? Se eu não tivesse o Espírito Santo ali comigo, eu ficaria irada com ele, eu dormiria irada, eu ficaria alguns dias irada e ainda me achando justa na situação. Nunca que eu ia me lembrar que eu tinha feito algo parecido. Então, nesse período de reconciliação, foi uma desconstrução e, ao mesmo tempo, uma reconstrução de mim. Não foi só uma reconstrução do meu casamento, mas, na verdade, eu estava destruída. Então, os problemas, na verdade, não vinham só do meu casamento. O meu casamento não ia bem porque eu não estava bem. Não era o meu marido o foco do problema, era eu. Então, esse período de reconciliação, que para mim eu continuo ainda nele, nesse período de reconstrução, de reconciliação, na verdade era um período que eu precisava passar, sabe? Então, na verdade, eu comecei a ver coisas que eu precisava mudar. E aquela senhorinha falou a verdade. Eu tinha dado brechas. Como? Me irando contra o meu marido. Em muitas situações da minha vida, eu me reclamando do meu marido para Deus, em muitas situações Deus sempre me mostrou que eu não estava sendo justa, que eu não tinha razão de ficar ali murmurando, sabe? Então, essa situação me transformou, sabe? E agora eu já consigo, por exemplo, deixar de soltar indiretas. É muito comum uma mulher que solta indiretas, da mesma forma o marido que solta indiretas, solta piadinhas, né? Então, isso já diminuiu bastante na minha vida. E o fato de parar com indiretas, parar com piadinhas, automaticamente repercutiu na nossa relação e na diminuição dos atritos, sabe? Porque se ao invés de diminuir o meu marido,
eu levanto ele, a nossa relação melhora, sabe? Eu levanto ele e aí ele me levanta também. E eu não percebia isso até antes desse período de separação e de reconciliação depois. E aí eu vejo que essa relação de casamento, como qualquer outra relação, ela precisa estar baseada no comportamento cristão que a gente aprende com Jesus. E eu quero terminar de compartilhar com vocês esse mesmo capítulo 4 de Efésios, tem aqui o versículo do 29 ao 32. Eu vou ler para vocês. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Então, quantas vezes nós, mulheres, falamos palavras de destruição contra o nosso marido quando a gente está irada com eles, né? Mas Deus está dizendo aqui que da nossa boca não deve sair palavra torpe, mas palavras de edificação. Então, se naquela hora você está irada e você vai falar palavras duras de destruição contra o seu marido, fecha a boca, fique calada, pare um minuto, sabe? E que Deus venha sobre a sua consciência. E você vai conseguir evitar muitas confusões. E você vai conseguir evitar também de ouvir dele coisas que você não quer ouvir. Mas entenda que, da mesma forma que você está ouvindo coisas dele que você não gostaria de ouvir, ele também está ouvindo de você coisas que ele não gostaria de ouvir da esposa dele. Continuando. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então é por isso que a gente tem que perdoar o nosso marido, porque a gente vai exercitando as nossas atitudes cristãs dentro de casa. Sabe, muitas vezes eu erro com os meus filhos e isso me faz assim perceber que mesmo eu errando, eu falando, gritando, falando duro com eles, isso não diminui o meu amor por eles. E aí eu comecei a entender que muitas vezes quando meu marido tá chateado comigo e tá brigando, hoje eu já entendo que naquele momento não significa que o amor dele por mim diminuiu, mas que ele está num momento frágil. Assim como quando eu tô brigando com os meus filhos, eu estou num momento frágil. E quem é que pode me fortalecer? Senão Cristo, senão o Espírito Santo. Então a gente precisa aprender com Jesus, deixar que Jesus nos transforme e tudo à nossa volta, todas as nossas relações, elas são transformadas. Então não tem como ser uma mulher cristã sendo uma esposa que grita, uma esposa que não perdoa. Então, é por Cristo que as nossas atitudes com o nosso marido devem ser de mansidão. E não por merecimento, mas é porque nós precisamos exercitar a nossa fé cristã dentro de casa. E assim a gente vai modificando o ambiente da nossa casa. E a modificação que o Espírito Santo tem produzido em mim tem modificado a minha casa. E hoje, a minha casa é um lugar onde eu gosto de estar. A minha família, hoje, é um lugar onde eu sinto aconchego, sabe? E hoje, eu não tenho mais aquele pensamento de toda vez que acontece um problema no meu casamento, eu não tenho mais aquele pensamento de querer logo acabar as coisas, chutar o pai da barraca, chutar o balde da barraca, o pau da barraca e desistir de tudo, sabe? Porque eu já vi que isso
Na verdade, é uma atitude egoísta, de fuga dos problemas e não de solução. Então, muitas vezes eu olho para mim, está acontecendo um problema, antes de olhar para ele, para o meu marido, eu tenho que voltar os meus olhos para mim. O que eu estou fazendo que está contribuindo para essas confusões? Eu não posso mudar ele, mas eu posso mudar a mim. E se eu mudar as minhas reações, eu também vou mudar as reações dele. Porque a gente age reagindo. Sabe, Jesus, ele veio mostrar pra gente uma forma de viver que é uma outra lei. Não é a lei deste mundo. Então, na lei deste mundo, nós temos as reações. Toda ação causa reação, né? Então, nós temos a nossa reação humana. Mas, quando a gente se fortalece em Cristo e aprende com Cristo, as nossas reações não são mais reações humanas, mas são reações espirituais, conforme o Espírito vai agindo em nós. Então, eu finalizo esse vídeo aqui. Espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Curte esse vídeo se você gostou. Compartilhe com mais mulheres que você entende que precisa pensar sobre isso, que estão passando por algum momento, assim, que estão pensando em divórcio. Então, compartilhe esse vídeo. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Se você gostou, quer receber mais conteúdos como esse, você pode se inscrever no canal, ativa o sininho, que aí todas as vezes que eu colocar vídeo aqui no canal, você já vai ser notificado, aparece a mensagem lá te avisando que tem vídeo novo para você ficar sempre acompanhando. E deixa aqui também seus comentários para contribuir, para as outras pessoas que forem assistir o vídeo também poder ver a sua experiência também, tá bom? Então, tchau, até o próximo vídeo.